Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas esta belíssima bolsa de crochê num passo a passo rápido e fácil de fazer. Essa daqui é a Bolsa Julieta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma videoaula. E se você puder, deixa aqui o seu like e escreve um comentário também, porque você me ajuda bastante dessa forma, tá? Eu vou utilizar fio 3 mm, esse aqui é o fio Nobre Plus de 3 mm da CS Badulax. Essa aqui é a cor Fendi. O novelo, ele vem com 500 gramas, 330 metros. Ele cheio é basicamente como esse aqui, ó. Esse aqui também é o mesmo fio, né? Só é outra cor. Tá vendo? O novelo vem assim. E essa daqui foi a quantidade que sobrou. Vou utilizar a agulha 4 mm. Essa alça, que chama Alça Sofia, também é da CS Badulax. Linda, né? E o fecho, também da CS Badulax, vai ser esse daqui. Você encontra todos os links dos materiais na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. De medida, a bolsa ficou com 23 centímetros de comprimento e de altura 16,5 centímetros. E o peso, sem as alças, 278 gramas. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 29 correntinhas. Eu fiquei com aproximadamente 19 centímetros. Agora vamos trabalhar no verso do cordão, aqui nessas laçadinhas, nesses gominhos que se formam atrás de cada correntinha. A gente pula o primeiro e vem no segundo. E vou fazer ponto baixo. Em todos eles, até o final, são 28 pontos baixos. Primeira carreira pronta, correntinha no final para virar o trabalho. Segunda carreira, pula a correntinha que fez para virar, vem no primeiro ponto e faz ponto baixo. A nossa base será feita só com pontos baixos. De novo, até o final são 28. Eu vou fazer aqui um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 28 pontos baixos em todas as carreiras, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. Depois de fazer o último ponto, o 28, você vai sempre fazer uma corrente para virar o seu trabalho e recomeçar. Pula a corrente, vem no primeiro ponto, faz seu ponto baixo e segue, tudo bem? Eu vou fazer um total de 12 carreiras, desse jeitinho aqui, mantendo 28 pontos baixos em cada uma. Completei as 12 carreiras e até o momento minha base está com 22 centímetros por 9. Nós vamos agora rodear a nossa base para facilitar aqui na hora da subida. Então, depois do último ponto aqui da minha 12ª carreira, eu vou fazer uma corrente e nesse mesmo lugar eu vou fazer outro ponto. No mesmo lugar aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto, agora nessa direção aqui da minha lateral. Nossas quinas serão assim, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Então, aqui, até eu chegar à minha próxima quina, eu vou ter 9 pontos baixos. Vou fazer ponto. Observa aqui essa divisão? No final dela, a gente chega aqui, certo? Se você levantar, você vê que você tem uma laçadinha para trás. Vou entrar com a minha agulha aqui, pegando essas duas.
Do lado, tem essa fileira aqui de gominhos, eu vou aqui, embaixo do último. E aí, repete, ó. Essa linha divisória, cheguei aqui, levanta e pega as duas. Depois, é debaixo desse gominho. Tudo bem? Então, ó, aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. Aqui é o quarto. Aqui é o quinto. Aqui é o sexto. Aqui é o sétimo. Aqui é o oitavo. E aqui é o nono. E o último ponto vai ser bem aqui, ó. Que já é o nosso ponto de quina. Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e nesse mesmo lugar, no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. Fiz a minha quininha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois a outra quininha. Agora, eu vou seguir aqui e aqui a gente vai fazer pontos, ó, entre os gominhos. Igual foi esse primeiro, vai ser aqui, ó. Ok? Vamos fazer 26. Completei os 26 pontos baixos desse lado. Não estou considerando as quinas, ok? Cheguei aqui, vamos fazer o último ponto aqui do lado, né? Logo no seguinte, nós fizemos pontos entre esses gominhos, o próximo vai ser aqui do lado do último. E esse é o ponto de quina, então fiz o ponto, faço a corrente, no mesmo lugar eu já faço outro ponto, que já se refere a este lado. Aqui vamos fazer pontos também nessa linha divisória, chegou aqui no final, eu vou entrar aqui. Linha divisória chegou aqui no final, eu vou entrar aqui. Quando for na direção desse gominho, eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui. O primeiro já está logo aqui, ó, na linha divisória, aqui no final. Podemos até esconder um pouquinho esse fio, tá? Deixa ele aqui para ir crochetando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois a gente arremata. E agora o último ponto baixo vai ser no mesmo lugar que é o primeiro aqui, ó. No mesmo lugar a gente faz o último ponto baixo, que se refere à quina. A quina como é que é? Ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Falta só então a correntinha, que vai ser o meu arremate. Podemos cortar o fio, puxar tudo. Entro com a agulha aqui no topo do primeiro ponto e volto para dentro do último ponto, trazendo o fio para trás. Ajeita aqui o tamanho. E vou arrematar esses dois fios. Base feita e arrematada, 24 centímetros por 9,5. Agora, vou começar a subida assim.
Essa aqui vai ser a parte de dentro, essa aqui vai ser a parte de fora, vai ficar para baixo. Vou começar aqui, em uma das laterais. A primeira carreira inteira vou trabalhar na laçada de trás. Então, ó, aqui tá o ponto. Eu vou na laçada de trás e vou pegar também esse gominho que fica bem do lado. Laço o fio deixando um pouquinho. E vou trabalhar ponto baixo. Esses primeiros pontos, a gente já vem arrematando esse fiozinho. Pontos baixos aqui da primeira carreira sempre mais soltinhos, ok? Para não repuxar a nossa peça. Vou dar a volta completa com pontos baixos. Os pontos que serão feitos nas correntes não tem gominho, ok? Então, pega só a laçada de trás mesmo. Ao todo, são 82 pontos. Dei a volta completa fazendo ponto baixo e aqui a gente pode arrumar a nossa peça. A primeira carreira ainda fica muito aberta, né? A gente pode vir aqui já arrumando a nossa peça na posição da bolsa. Vamos fazer o fechamento que vamos utilizar até o final. A minha agulha vem de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto. Essa laçada vem aqui para minha agulha e puxo aqui para trás. Vamos diminuir essa laçada aqui agora, né? Tá muito grande. E eu vou entrar com a minha agulha nessa laçada que eu levei aqui para trás, pegando só uma laçada, só uma alça dela. Então, eu vou abrir aqui, ó. São duas, né? Laçadinhas, eu vou entrar no meio, tá vendo? Eu entrei no meio, porque eu vou trabalhar com pontos baixos na laçada de trás. Então, eu deixo sempre uma perninha aqui aparecendo. E aí, pego de volta essa pontinha. A gente vem puxando o fio do novelo para ajustar. Depois é só laçar o fio e trazer para frente, dar altura e fechar o primeiro ponto da próxima carreira. Então, repara a perninha que ficou aqui para baixo. Todos vão ter, então aqui é a simulação no fechamento. O próximo ponto eu venho na laçada de trás, ó, só na laçada de trás, para fazer o ponto baixo. Então, aqui são 82 pontos baixos na laçada de trás. Dei a volta completa, de novo, agora aqui na segunda carreira, com 82 pontos, e vamos fazer o fechamento mais uma vez. A minha agulha vem de trás para frente, no topo aqui do primeiro ponto. Essa laçada eu puxo aqui para trás. Entro com a minha agulha no meio dessa laçada, aqui, assim no meio, né? Só que aqui onde ela passou. Assim. E volto aqui, ó. Puxo o fio do novelo para apertar. Laço o fio e trás. Dá uma altura e fecha o ponto da terceira carreira. E segue desse jeito, ó, trabalhando na laçada de trás. De novo. É só isso aqui mesmo. E aí, agora, a gente segue subindo, assim, mantendo os 82 pontos e fechando as carreiras desse mesmo jeitinho. Eu vou subir aqui um total de 19 carreiras. Completei aqui 19 carreiras e eu estou aproximadamente com uns 16 centímetros de altura.
Agora nós vamos fazer uma marcação aqui na peça. Então, a primeira coisa é dobrar ao meio, posiciona ela certinho assim e dobra ao meio. E aí é preciso dobrar ao meio de forma que fique, ó, certinho aqui, ó, um ponto para cá e um ponto para lá. Outra coisa importante é que tenhamos 41 pontos para frente e 41 pontos para trás, já que no total nós temos 82. Então, dobrando ao meio certinho, desse marcador até esse eu tenho 41, desse marcador até esse eu também tenho 41. Agora, vamos contar, a partir do primeiro, vamos contar 14 pontos, sendo esse um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marcador no 14. Desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O primeiro, 1. O 2 é o do fechamento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daqui até aqui tem 13, tá? Daqui até aqui tem 13, não contando o marcador, né? Daqui até aqui, ok? Pronto. Agora a gente pode tirar esse aqui. Deixa só o que tá marcando aqui no meio da bolsa. Vamos fazer a nossa 20ª carreira, que vai ser uma carreira de pontos baixíssimos. Então, a gente não vai encerrar a carreira, ok? A gente já vai emendar. Entro aqui no primeiro, laço, fio, trago e faço um ponto baixíssimo e coloco um marcador nele. E vamos seguindo até o ponto antes do marcador, fazendo pontos baixíssimos. Fiz aqui os 14 baixíssimos e o próximo é onde está o marcador. E aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou entrar com a minha agulha no quarto ponto a contar desse. Então, aqui está o marcador, né? 1, 2, 3 e 4. Eu vou entrar aqui. E vou voltar aonde está o marcador. Volto com ela onde está o marcador. Assim. É isso aqui que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, daqui da onde eu tô, eu pulo 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Vou entrar no quarto. Só que eu tenho que voltar aonde está o marcador. Por isso que a gente dobra aqui assim, ó. Faz um biquinho para dentro e entra onde está o marcador. Bem aqui. Vou tirar o marcador. Ajusta. Laço, fio e traz. E faz aqui o ponto baixíssimo. Vem no ponto seguinte, ó, bem do lado, e segue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Parei no sétimo porque, ó, 1, 2, 3 e 4, onde está o marcador. Então, do marcador para cá, eu já tenho 4. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, chegou a hora, né, de fazer a mesma coisa. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, dobrou, e depois eu entro onde está o marcador. Entrei aqui, e depois eu entro onde está o marcador. Vou tirar o marcador, laço o fio, trago por dentro de todo mundo, e aqui fora eu faço o baixíssimo. Venho no ponto do lado e sigo.
Cheguei no ponto do marcador, vou pular 4. 1, 2, 3 e 4. E agora volto com a minha agulha onde está o marcador. Tiro o marcador, ajusta e faz o baixíssimo. Venho no ponto do lado, vou fazer 7. Se certifica de ter 4 até o marcador. 1, 2, 3 e 4. Tá certinho. Entrei aqui, depois entro onde está o marcador. Laço o fio, traz. E segue com 11 pontos até o final. Demos a volta completa, fazendo aqui esses nossos vincos, que era o que a gente queria fazer. E aqui a gente já vai encerrar. Vou cortar o fio, puxar tudo, vou tirar o marcador aqui do primeiro ponto, baixíssimo, vou pular ele e vir no próximo. O arremate é em cima do primeiro baixíssimo. E aí volta para dentro do último, trazendo o fio para dentro. Esse fio a gente arremata aqui dentro. E agora vamos fazer a aba. Vamos começar a aba com uma laçada inicial e 24 correntinhas. Aproximadamente 16 centímetros e meio. Vamos trabalhar aqui no verso do cordão, pulando aqui o primeiro gominho e vindo no segundo, nessa segunda laçada, e vamos trabalhar ponto baixo. Até o final, são 23 pontos baixos. Completei a primeira carreira, faz uma corrente, vira o trabalho, segunda carreira, pula a corrente, vem no primeiro ponto e faz ponto baixo. Nós vamos trabalhar pontos baixos vai e vem por um tempinho aqui na nossa aba. A gente vai manter 23 pontos em todas as carreiras. Vamos fazer uma corrente no final, antes de virar o trabalho. E essa corrente a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte, igual eu mostrei aqui. Vou fazer um total de 20 carreiras. Subi aqui 20 carreiras de ponto baixo vai e vem. A aba está com 18 centímetros, quase 18, né? Por 14. Aqui a gente pode cortar o fio. Antes de puxar tudo, vou fazer uma corrente e arrematar aqui atrás. Terminei de arrematar e essa parte que foi o final vai ficar para frente, tá? Eu vou fechar assim, na peça. Essa parte aqui vai ficar para trás, que é o início. E aqui, então, eu já vou costurar o meu fecho. Essa parte do fecho pode ser costurada agora, como também pode ser costurada depois de colocar a aba. Isso fica aí a critério de cada um. Eu vou colocar agora porque eu acho mais fácil de centralizar, até para gravar aqui, enquanto eu tenho só essa parte aqui pequenininha da aba. Aqui é importante centralizar, né? E eu preciso que a minha aba termine aqui mais ou menos, ó, bem próximo do botão, tá vendo? Então, é mais ou menos aqui nessa altura. Ó, encostando o fecho mais ou menos nessa direção aqui. Agora, a gente centraliza dessa forma. Eu vou costurar com linha preta da mesma cor do fecho, mas depois eu vou passar o fio, o próprio fio do trabalho, tá? Vou fazer uma costura bem simples aqui, ok?
Depois de costurar, vou passar aqui um fiozinho só para ficar arrematado bonitinho, né? Terminei de arrematar, tá bem bonitinho, né? Agora eu vou prender a aba na minha bolsa e aí é interessante a gente já deixar a nossa bolsa fechadinha. Você vai fechar de acordo com o tamanho que você quer, tudo bem? Assim tá bom, né? Ou seja, vou costurar na direção dessa terceira carreira aqui, ó. Tá vendo? 1, 2 e 3. Na terceira, a gente pode entrar com a agulha antes dessa laçadinha ou depois, tudo bem? Eu vou entrar antes. Podemos pegar marcadores para ajudar a marcar aqui mais ou menos aonde que vai ser o ponto, tá? Então, posiciona a aba aí direitinho. Ó, o primeiro ponto dela tá batendo mais ou menos com esse ponto aqui, ó. E o último com esse daqui. Esse aqui do lado, ó. Podemos até contar quantos pontos temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó, acabou que a gente tem a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui, que são 23 também. Muito bem, né? Então, a gente vai de um em um, tá? Não precisa. Quando a gente está costurando aba, basicamente a gente seguia pela direção da aba. Entrei no ponto da aba, por exemplo, aqui, né? Entrei no ponto da aba, o lugar, né, que tiver na bolsa nessa direção é o lugar que eu entro, tá? Seguindo só, né? Lógico que uma linha reta. Mas aqui, como deu certinho, 23, a gente pode sim seguir de um em um, tudo bem? Então, eu vou entrar no primeiro aqui e no primeiro aqui, em cima da linhazinha, dessa linha divisória. Traz o fio aqui para fora e deixa um pouco aqui para arrematar depois. Venho aqui no segundo ponto e no segundo ponto, na bolsa, laço fio e trago, faço o primeiro ponto baixíssimo e aquele fiozinho que a gente deixou sobrando, a gente puxa agora para ajustar. E vou seguir de um em um. Confere se tá tudo direitinho. Vou tirar os marcadores, cortar o fio, podemos puxar tudo. Eu vou apenas arrematar, ok? Vou trazer esse fio aqui para dentro.
Eu vou só trazer esse fio pra cá, pra arrematar aqui, esse aqui também. E vou rapidinho arrematar esses 2 fios aqui e já retorno. Agora, da mesma forma, vou prender essa outra parte do fecho. Primeiro, vou encontrar o local certinho, com a bolsa fechada da forma correta. Depois, costurar. Dessa vez, eu vou costurar com a linha Zita, porque um dos gatos levou a linha preta. E vou finalizar logo em seguida com o próprio fio da bolsa. Terminei de costurar o botão. E agora é só finalizar com as alças. E pronto! Nossa bolsa ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais esse projeto que eu trouxe aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, tá? Se você gostou do vídeo. Comenta aqui se você vai fazer uma para você e se você já utilizou esse fio 3mm da CS Badulax. Eu gostei bastante, ele rende super bem, né? A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!